Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E essa semana passada e essa semana eu estou conversando com vocês sobre mapeamento comportamental, né? E como eu sempre digo, eu estou conversando com vocês sobre mapeamento comportamental. Por quê? Porque mapeamento comportamental é um dos serviços que mais são demandados, que é mais fácil você entrar no mercado, que é mais fácil você se posicionar como uma autoridade. E essa semana passada e essa semana eu estou respondendo perguntas que me fazem muito sobre mapeamento. E hoje a pergunta que eu quero responder é uma pergunta, né, que sempre me fazem, que é: quem são os clientes que contratam um analista comportamental? E aqui tem algumas questões extremamente importantes. A primeira delas é a seguinte: você precisa pensar sim quem é que contrata um analista comportamental. E aqui eu tenho uma excelente notícia para te dar. Mas tem uma outra questão tão importante de quem é que contrata. É o que é que você vende a partir da análise comportamental. Então vamos para a primeira pergunta. Quem é que contrata um analista comportamental? Todo mundo. Todo mundo que deseja trabalhar o seu desenvolvimento. Este é um serviço que você vende, né, para todas as pessoas que desejam resolver um problema, que desejam atingir uma meta, que de alguma forma não estão conseguindo alavancar em alguma área da vida. Então, análise comportamental, a boa notícia, né? Uma das boas notícias é essa. Você vende para todos os nichos, não tem um nicho específico. E por quê que a gente vende análise comportamental, né? Por que os clientes que contratam análise comportamental são de todos os nichos? Porque todos os nichos têm processo de desenvolvimento. E quando você vai trabalhar com desenvolvimento, né, o primeiro passo é o autoconhecimento. E um autoconhecimento efetivo você faz através de uma análise comportamental. Então, a ótima notícia é essa: quem contrata? Todas as pessoas que têm um problema para resolver, que desejam atingir uma meta, que querem ir para outro patamar. Todas essas pessoas são clientes da análise comportamental, né? Então não existe um nicho específico. Esse é um dos únicos serviços que você vende para qualquer nicho. E uma outra grande vantagem: você não tem que ser especialista num nicho. Você precisa ser especialista em análise comportamental, né? Então, este é um serviço que, se você está começando, ele é excelente, porque através dele você pode definir seu nicho, mas ele também é excelente se você já tem um nicho definido. E aí vem a segunda boa notícia que eu queria dar, né? Então, quem compra? Quem contrata análise comportamental? Todo mundo que deseja, né, fazer um processo de desenvolvimento. E aqui tem uma outra questão importante: a análise comportamental é um desejo do ser humano, o autoconhecimento. Só que aqui tem uma questão importante, né? E por que muitos analistas comportamentais não conseguem ter um grande faturamento com este serviço? Primeiro, é porque vendem a análise comportamental. Não, a análise comportamental está dentro de um contexto. Ninguém acorda de manhã e pensa assim: vou fazer uma análise comportamental. Não, as pessoas têm um problema ou uma meta que não estão conseguindo atingir e querem resolver ou atingir essa meta. Então você vende a análise comportamental a partir das dores do seu cliente, dos desejos do seu cliente, certo? Segundo, por que muitos, né, profissionais não alavancam com a análise comportamental? Porque são analistas de uma ferramenta só, do DISC. Quando eu falo em mapeamento comportamental, eu não estou em hipótese alguma, né, falando de aplicação e devolutiva do DISC. Eu estou falando de um mapeamento completo, profundo, né, aonde você vai mapear várias áreas, né, várias questões do seu cliente. O mapeamento comportamental é uma metodologia onde você entrega
em sessões de 4 a 5 sessões. Então, é um processo, certo? Não é a aplicação do DISC, ainda mais quem ainda trabalha só com DISC antigo, né? E devolutiva, não é disso que eu estou falando. E quando eu digo que todo mundo que deseja ir para um outro nível, resolver um problema, análise, o mapeamento comportamental, você vende para todos eles, eu estou me referindo a um processo de mapeamento comportamental, certo? Que geralmente vai de 4 a 5 sessões, aonde você aplica 5 ou 6 assessments, dependendo da necessidade, da demanda do seu cliente. Mas tem uma outra questão, né, que vem junto com isso, de quem é que compra, né? Quem compra? Todo mundo que deseja trabalhar o seu processo de desenvolvimento para atingimento de uma meta, resolver um problema. Mas outra questão é para quem você vende e como você vende análise comportamental. E aqui tem uma questão extremamente importante. O mapeamento comportamental, você não vende apenas mapeamento comportamental. Porque o que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar. Quando eu falo de mapeamento comportamental, eu estou falando, né, de um serviço aonde você levanta comportamentos, motivações, linguagens do seu cliente. Quer dizer, é um grande processo de autoconhecimento, certo? Você pode vender, e a gente vende muito porque ele é um grande serviço de entrada, o mapeamento, certo? O mapeamento. E o mapeamento você aplica de 5 a 6 assessments, né? E você dá a devolutiva, faz o processo de mapeamento com devolutivas entre 4 e 5 sessões. Aí vai depender muito do escopo que você definiu do mapeamento em cima da demanda do seu cliente, certo? Este é um serviço que hoje você vende entre R$ 1.500 a R$ 2.500, né? Só que ele tem uma grande vantagem, uma outra grande vantagem, né? Ele alavanca outros serviços. E quando você domina as ferramentas do mapeamento e você entende o processo de mapeamento, na verdade você não vende apenas mapeamento. E é isso que muitos analistas não entendem. E muitos não entendem, por quê? Porque trabalham só com DISC. Quando você realmente sabe trabalhar com mapeamento comportamental, você tem vários outros serviços que você pode e deve vender, como, por exemplo, workshops, certo? Você tem uma infinidade de workshops que você pode fazer dentro do seu nicho ou do público que você quer trabalhar, utilizando as ferramentas de análise comportamental. Você pode realizar processos de desenvolvimento, tanto individual quanto em grupo. Você pode fazer o próprio mapeamento individual e em grupo. Você pode fazer processos de coaching em cima dos assessments, por exemplo. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente fica assim, né? Quem compra? E quem compra também depende muito da extensão do que você está vendendo. E quando você realmente é um master analista comportamental, você pode vender muitos serviços, além do mapeamento. Você pode vender coaching individual, se você é coach, né? Você pode vender processos de desenvolvimento, tanto em grupo quanto individual. Você pode realizar workshops, processos de coaching de grupo, se você é coach, né? Vou só dar 2 exemplos para vocês aqui, para eu me fazer clara do que eu estou falando, do que eu estou me referindo, né? Há uns 2 meses atrás, eu acho, eu fiz um processo, um workshop de alavancagem de carreira. Este processo aí é para quem não é coach, certo? Você não é coach, não tem problema. Você pode e deve ser um analista comportamental, certo? Se você já trabalha ou deseja trabalhar com desenvolvimento humano. Eu fiz um workshop chamado Alavancadores de Carreira, certo? E este workshop, ele é em cima dos assessments que você utiliza no mapeamento comportamental. Eu estou fazendo, comecei ontem, um processo de coaching de grupo.
também de alavancadores de carreira, aonde a base também são os assessments. Quais assessments que eu selecionei para este coaching de grupo que eu estou fazendo agora, né? Eu selecionei, porque como são alavancadores de carreira, né? Eu selecionei e estamos utilizando o DISC com feedback, né? Que é o DISC atual. Nós estamos utilizando forças pessoais, âncoras de carreiras e linguagem de valorização e reconhecimento. E positividade e bem-estar. São 5 assessments que compõem o processo de coaching em grupo. E qual é o objetivo deste processo? A alavancagem do negócio. Quando eu fiz o workshop, alavancadores de carreira, né? Só que as estruturas são diferentes, né? E é para quem é coach, trabalha com coaching de grupo, e para quem não é coach, né? Eu fiz um workshop, né, de alavancadores de carreira também, que tinha exatamente o mesmo objetivo, a alavancagem da carreira do negócio, né? O que eu utilizei? Também, eu utilizei DISC gerencial com feedback, né? Eu utilizei o forças pessoais e o âncoras de carreira. E o resultado foi fantástico. Isso que é importante que você entenda, né? Entenda sim quem compra, mas entenda tudo que você pode vender quando você de verdade é um analista comportamental e tem uma metodologia e sabe trabalhar com os assessments, ok? Deixa eu ver se vocês colocaram aí alguma pergunta. Estou aqui também para responder as perguntas de vocês. Não temos nenhuma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Que eu vou responder. Então, hoje o que eu queria falar com vocês era exatamente sobre isso, né? Quem são os clientes, mas também tudo que você pode vender. Então, qual é a abrangência? Vai depender do quanto você realmente domina a metodologia, domina as ferramentas, os assessments, né? E estrutura serviços, né? Como eu disse, a gente tem estruturado, né, que eu apresento, nós temos uns 7 workshops. Por exemplo, você pode fazer o workshop de gestão do tempo, você pode fazer o workshop de inteligência relacional, você pode fazer o workshop para casais. E por que eu falo workshop? Porque o workshop é para quem é coach e é para quem não é coach. Porque essa é outra pergunta que me fazem, né? Para eu ser analista comportamental, eu preciso ser psicólogo? Não, você não precisa ser psicólogo, certo? Os assessments que nós utilizamos, eles não são exclusivos dos psicólogos. Temos muitos psicólogos que são masters analistas comportamentais também, certo? Eu preciso ser coach? Não, você não precisa ser coach, certo? A análise comportamental, ela não é exclusiva do coach. E aí, todos os serviços que você vai elaborar a partir deste conhecimento, que isso é monetizar o seu conhecimento, se você domina realmente a metodologia do mapeamento comportamental e você domina as ferramentas, você tem uma infinidade de serviços que você pode oferecer para vender para o seu público. Ok? Combinado? Como eu disse para vocês, né, estou fazendo agora um processo de coaching de grupo e fiz um workshop, né, de alavancadores de carreira. E eu resolvi disponibilizar estes 2 assessments para que você, que tem interesse na área de desenvolvimento, trabalha com desenvolvimento, que você possa entender do que é que eu estou falando. Eu disponibilizei 2 assessments, o assessment de forças pessoais e o assessment de âncoras de carreira no meu canal do Telegram, certo? Eu estou sempre colocando o replay das lives lá. Então, as lives desses 15 dias estão todas lá no canal do Telegram. E no canal do Telegram eu também disponibilizei 2 assessments para você fazer ter o seu relatório personalizado, né? Porque essa é outra questão importante, né? Qual é, né, o assessment que você utiliza?
né? Ele é baseado em pesquisas, enfim, como é que é? Ontem nós conversamos sobre isso, né? Então eu disponibilizei lá no canal do Telegram esses dois assessments. O assessment de forças pessoais, que é para que você possa reconhecer, né, as suas forças pessoais, as suas menores forças, para que você possa olhar para isso e, frente às suas metas ou ao problema que você está enfrentando, você poder ver, né, quais são as forças que você realmente pode utilizar. Ou, talvez, quais são as forças que você não está utilizando e que você precisa desenvolver. E o assessment de âncoras de carreira, né, ele levanta os seus motivadores profissionais. Se você está com dificuldade na sua carreira, se você não está conseguindo alavancar o seu negócio, né, claro, tem vários motivos que podem estar acontecendo, mas talvez você não esteja realmente utilizando as suas forças. Talvez você não esteja realmente utilizando os seus motivadores profissionais como um grande diferencial seu. Isso é uma questão que a gente trabalha muito com os nossos clientes, né? Um nicho, né, extremamente interessante e que é onde o mapeamento faz parte em 100% dos casos, é quem trabalha com transição de carreira, quem trabalha com carreiras, transição, recolocação, né? E este é um serviço neste momento para este nicho que está sendo muito vendido. Por quê? Porque nós temos hoje uma mexida no mercado muito grande, tanto por parte das empresas quanto para os profissionais. Por exemplo, né, outra questão. Quando você realmente trabalha e sabe trabalhar com mapeamento comportamental, uma das ferramentas via sistema, né, que a gente utiliza é o balanço de motivadores. Essa é uma ferramenta que, quando você trabalha com carreiras, quando o seu cliente está de frente, né, a 2, 3, 4, 5 cenários que ele não sabe qual decidir, você aplica os assessments e você faz o balanço de motivadores. Você muitas vezes nem necessita, né, fazer nada mais. Isto gera um grande resultado para o seu cliente. Só que tem uma questão extremamente importante aqui, que é o seguinte: quando você faz uma grande entrega do mapeamento comportamental, porque o mapeamento, vamos lá, né? Se você vender o mapeamento sozinho, ele tem um processo com início, meio e fim, certo? O fim dele é a elaboração do plano de ação, mas ele encerra na elaboração do plano de ação. Ele é um processo de autoconhecimento focado nas metas do seu cliente, no objetivo do seu cliente, e ele finaliza no plano de ação. Só que quando você faz realmente uma grande entrega no mapeamento comportamental, não tenha dúvida que o seu cliente vai querer a sua companhia agora no processo de desenvolvimento desse plano, na implementação deste plano. E é por isso que eu sempre digo que o mapeamento é uma grande porta de entrada. Ele vende de uma forma muito efetiva outros serviços. E você não precisa nem vender. É o cliente que te solicita a continuidade. Por quê? Porque ele viu a grande entrega que ele teve. Ele viu tudo que é possível num processo estruturado. Mas claro que agora ele vai querer um processo com você para implementar este plano de ação que vocês elaboraram dentro do mapeamento. Este é apenas uma das possibilidades de continuidade. Então a gente sempre diz, eu sempre digo que o mapeamento comportamental ele é um grande serviço por si só, mas ele é a porta de entrada. Ele é a porta de entrada dentro das empresas, ele é a porta de entrada no mercado, ele é a porta de entrada no seu nicho. Ok? Deixa eu ver, acho que teve uma pergunta aqui.
O Edson, eu aplico todos os assessments ao cliente ou dependendo da necessidade dele eu escolho o assessment, é isso? Eu tenho como aplicar um questionário para saber qual o assessment aplicar? Muito boa a tua pergunta, Edson. Né? Funciona da seguinte forma, né? Dentro da metodologia que nós trabalhamos, existem 6 assessments, certo? Você sempre vai escolher os assessments que você vai aplicar dependendo da demanda do seu cliente, da meta, do objetivo, né, da necessidade que ele está te trazendo. Se tem um questionário para você aplicar, não é com questionário para saber o que você vai utilizar. O que você faz é uma bela conversa de briefing. Através da sua conversa de briefing, certo? Que é o que você faz pré-processo, que é a sua conversa com o seu cliente, aonde você vai entender a necessidade dele, os desafios que ele está tendo, a necessidade, a demanda. Em cima disso, você já estrutura, já define quais são os assessments que você vai aplicar. Porque os assessments, eles têm resultados muito específicos. Né? Então, quando você olha para um cliente, você escuta a necessidade dele, claro, aí é uma conversa estruturada, certo? Por isso que a gente chama que é uma conversa de briefing, onde você realmente vai estar levantando a necessidade do seu cliente. E em cima disso, você define quais os assessments você vai aplicar. Se você vai aplicar os 6, se você vai aplicar 5, se você vai aplicar 4. E dependendo do número de assessments que você vai aplicar, é o número de sessões do processo que você vai vender. Então, o mapeamento comportamental ele é extremamente personalizado, certo? O que a gente faz, né, os assessments, a metodologia é a mesma. Só que a estrutura, ela é personalizada para cada cliente. Não sei se te respondi. Respondi? Legal. Por quê? Porque você tem que... aqui tem uma questão importante nessa sua pergunta, Edson. Nenhum processo de mapeamento, e esse é outro motivo porque muitos profissionais não conseguem de verdade faturar a partir do mapeamento. Deixa eu só ligar aqui o carregador que eu esqueci de ligar aqui no celular. Ligou. Senão daqui a um pouco eu fico sem bateria. O que eu ia dizer é o seguinte, tem um dos motivos pelos quais, né, muitos profissionais não conseguem realmente ter um bom faturamento e vender muito mapeamento comportamental é porque, primeiro, a grande maioria dos analistas que hoje nós temos no mercado, e aí a culpa não é do analista, as formações fazem isso, né? São analistas de uma ferramenta só. Então, independente do DISC, ainda do DISC antigo, né? Independente do que o cliente, seja a demanda do cliente, o que o analista vende? Vende DISC antigo, certo? E, na verdade, o DISC ele é fundamental e ele tende a fazer parte de quase todos os processos de mapeamento, certo? Mas não é só ele é só uma pontinha. Ele é só um pedaço, é só uma parte, é só uma de 6 ferramentas. Então, quando você conversa com o seu cliente, né, você conduz uma conversa estruturada, aonde você levanta, né, os desafios, as necessidades, enfim, a demanda do seu cliente, e a partir disso você estrutura o processo para ele. Então, cada processo de mapeamento ele é extremamente personalizado e por isso ele é tão diferenciado e por isso ele tem grande valor. Quando você está fazendo, porque a gente vende mapeamento comportamental em grupo também. Só que aí quem define o foco é você. Né? Você define o foco de qual é o escopo do mapeamento e você vende a partir disso. Ok? Eu realmente, né, fico muito preocupada com os profissionais que trabalham com desenvolvimento, seja individual, seja em grupo, e não são experts em mapeamento comportamental. Né? Eu realmente fico muito triste quando eu vejo essa grande demanda que nós temos no mercado. Né?
E tantos profissionais da área de desenvolvimento, sejam coaches, treinadores, consultores, né, não conseguindo alavancar sua carreira. E muitas vezes não conseguem alavancar sua carreira porque não têm os serviços que são demandados pelo mercado. Então fica aqui o meu convite para você, né? Se você realmente é um profissional do desenvolvimento, se você quer entrar nessa área, você precisa realmente ser um expert em mapeamento comportamental. Porque na área de desenvolvimento, né, eu sempre falo isso, em 100% dos meus processos de desenvolvimento, sejam eles individuais, em grupo, sejam eles abertos, fechados para empresas, 100% deles começam pelo mapeamento comportamental. Ai, Liana, eu ainda não tenho um nicho definido, eu não sei ainda com que área eu quero trabalhar. Perfeito. O mapeamento também te ajuda nisso. Por quê? Porque você vai ter contato com vários tipos de clientes e a partir daí você pode ver, né, com qual você se identifica e se você quer nichar ou não, porque você pode ser um especialista em análise comportamental. Essa é a grande questão, né? Você pode ser um especialista em análise comportamental e escolher vender e trabalhar apenas com análise comportamental. Eu sempre brinco que isso é muito difícil, porque o profissional, quando começa a trabalhar com análise comportamental, ele vê todas as demais possibilidades e ele vai utilizar esse conhecimento para ampliar a sua esteira de serviços. Porque com os conhecimentos que você tem dentro da análise comportamental, né, quando você domina a metodologia, quando você domina esses 6 assessments, você tem uma infinidade de serviços que você pode vender, que você pode ajudar seus clientes, tanto no individual quanto em grupo. Então, realmente, né, eu sou apaixonada pelo mapeamento comportamental, porque ele alavanca o seu negócio, ele alavanca os processos de desenvolvimento, ele alavanca o seu cliente nos objetivos dele. Então fica aqui meu convite, se você quer conhecer esses 2 assessments, né, que fazem parte da análise comportamental, da forma que nós trabalhamos, entra lá no Telegram. O nosso canal é Coaching de Liderança. Entra lá. Lá já estão esses 2 assessments liberados. Você vai receber um relatório entre 17 e 20 páginas de cada assessment, para você tanto reconhecer as suas forças como reconhecer os seus motivadores profissionais e poder usar isso a seu favor também, né, na alavancagem do seu negócio. E também poder conhecer, né, outras ferramentas além do DISC. Combinado? Fica aqui meu convite então. Outra questão importante que eu estava esquecendo, né? Semana que vem, de segunda a quinta-feira, eu vou estar fazendo um workshop, porque eu resolvi nesses 15 dias responder perguntas, certo? Perguntas que estão sempre me fazendo, as perguntas que mais se repetem. Mas semana que vem, de segunda a quinta-feira, do dia 28 ao dia 1º, eu vou estar fazendo um workshop todas as noites, são 4 dias, às 20 horas, né? Segunda, terça, quarta e quinta, às 20 horas. Um workshop que eu chamo ele de Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, aonde nós vamos aprofundar muito neste mercado, nas possibilidades. Eu vou apresentar para vocês os assessments, nós vamos conversar sobre eles, né? Eu vou apresentar para vocês de forma bem mais aprofundada todos os serviços, né, que é possível você ter, quais são os nichos que você pode utilizar, como é que você vende. Eu vou apresentar estratégias de vendas, né, porque quando você domina também essas ferramentas, você consegue ter estratégias de vendas muito diferenciadas no mercado. Combinado? Para você se inscrever, só que, né, o workshop, ele é fechado, porque eu compartilho muito material com vocês, né? São realmente 4 aulas, né, onde eu apresento toda essa questão de mercado, de ferramentas, de possibilidades, estratégias de vendas, e vocês têm a oportunidade de tirarem as suas dúvidas ao vivo comigo também, certo?
Para isso, você precisa se inscrever. O link para se inscrever tá aqui no Insta, na bio, certo? Se você tá aqui no Face ou se você tá assistindo depois, né? Logo daqui um pouco, né? Vai estar embaixo do vídeo aqui no Face, mas eu sugiro que você corra no Insta, na minha bio, né? Tem lá o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Né? Se inscreve, porque para participar você precisa se inscrever, porque vai ser um link específico, certo? Porque é uma sala fechada. Combinado? Então fica aqui meu convite. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, corre lá, entra no canal, já faz esses 2 assessments que tem lá, porque aí no workshop da semana que vem vai ficar muito mais claro para você sobre tudo que eu tô falando também. Combinado? Um grande abraço. Amanhã, 8h15, estarei aqui novamente para conversar, responder mais uma questão sobre análise comportamental. Um grande abraço, um ótimo dia. Nos encontramos no canal do Telegram e amanhã aqui às 8h15. Um grande abraço, tchau!